Hoje nós vamos falar sobre miomas através de uma apresentação didática de 6 casos ilustrativos. Não há nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Sobre incidência e sintomatologia de miomas. Nós sabemos que 40% das mulheres acima de 35 anos vão ter miomas. E dessas, 20 a 50% das mulheres em idade reprodutiva. Os sintomas dos miomas, 75%, ou seja, 3/4 das mulheres, são assintomáticas. Quando elas têm sintomas, o fluxo anormal, sintomas compressivos e infertilidade são os mais frequentemente relatados. O diagnóstico por imagem tem como objetivo maior afastar outras causas de massas pélvicas, como massas ovarianas, afirmando a sua origem uterina. A ultrassonografia é o método de imagem mais utilizado no estudo de miomas, sendo a modalidade inicial de escolha para sua avaliação e, em alguns casos, a única necessária. A comparação entre sensibilidade e especificidade entre ressonância e ultrassonografia é favorável à ressonância, porém, a especificidade é muito próxima de uma de outra, ou seja, quando um ultrassom caracteriza bem os miomas, é o único método que pode ser necessário. E como é que a gente descreve os miomas do nosso lado? Primeira coisa é fazer o volume uterino. Nesse volume uterino, tentar numerar quantos miomas tem. Desses separamos os mais relevantes, geralmente os dominantes, em número de 5, onde diremos primeiro a posição, ou seja, onde eles estão, na parede corporal anterior, na região fúndica ou na parede posterior. Depois, eles são intramurais, subserosos ou submucosos. Depois entramos com as medidas do maior diâmetro, a ecotextura, se ele é hipo, iso ou hiperecogênico, o manto interno, que é a medida do mioma subseroso e do mioma intramural, a distância dele até a superfície da mucosa uterina. Se o mioma fosse mucosa, devemos acrescentar também a sua base de implantação, ou seja, se o mioma ele é totalmente dentro da cavidade, se ele é parcial ou se ele está só abaulando a cavidade para o lado miometrial. E, se ele for subseroso, se ele exerce efeito compressivo sobre alguma estrutura, geralmente reto, bexiga. Aqui é um exemplo de tabelas que a gente pode colocar no laudo, mostrando os miomas, a posição, o tamanho e a localização deles. O subseroso, o intramural, aqui no caso submucoso pediculado, outro tipo de submucoso e o intramural. Então, o primeiro caso que a gente vai estar abordando é uma mulher de 30 anos com dor pélvica recorrente. A queixa dela é de dismenorreia e discreta menorragia. Exames anteriores delas demonstravam miomatose uterina, padrão difusamente heterogêneo do miométrio. Nessa imagem, ultrassonografia transvaginal. Observe bem. Podemos ver aqui, primeiramente, um nódulo miometrial bem definido, hipointenso, e o útero. O restante do útero ele é bem heterogêneo. É difícil delimitar muito bem o endométrio que está aqui nessa região. A gente percebe cistos no miométrio e principalmente a heterogeneidade difusa do miométrio. Esse aspecto lembra uma doença que geralmente está associada a miomas uterinos. Aqui, a peça desse paciente a gente vê no mioma e vê no padrão difusamente heterogêneo do miométrio, que é o caso de uma adenomiose. Aqui a gente vê o espessamento difuso da junção nessa ressonância, corte sagital, ponderação em T2 e o mioma com seu baixo sinal característico. Então, a adenomiose ela é um aumento do volume, promove geralmente aumento do volume uterino com distúrbios menstruais. Pode ser focal ou difusa, uma sensibilidade e especificidade alta através dos métodos de imagem no seu diagnóstico e a associação com miomas é em 57% dos casos. Os aspectos de imagem mais característicos de aumento volumétrico uterino, com a morfologia globosa, a simetria entre as paredes corporais, a heterogeneidade difusa do miométrio, os cistos miometriais e as estriações subendometriais lineares. Aqui na ressonância sagital T2, um útero
retrovertido com adenomiose. E aqui, cistos endometriais e padrão difusamente heterogêneo do mioma. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é da mulher de 22 anos com massa pélvica de rápido crescimento. Aqui a gente percebe uma grande massa, na imagem panorâmica, a bexiga e uma volumosa massa sólida pélvica. Então, o primeiro objetivo aqui é saber se essa massa tem uma relação ou não com os órgãos pélvicos. Nesse caso, 24 centímetros, a gente provavelmente está tratando uma lesão muito grande, difícil de caracterização pela via abdominal. Nesse caso, sempre é necessária a ressonância, que aqui mostra no corte sagital, ponderação entre 2, a vagina, a bexiga, miometro. Percebemos aqui um mioma submucoso e aqui esse grande massa que era o mioma, que começava no miometro na posição intramural e se estendia subseroso, promovendo um grande aumento volumétrico uterino, até na altura de L3. E aqui na fase D1, com realce pelo contraste, realce do miometro e realce do mioma submucoso. Então, isso é um tipo de degeneração do mioma. Elas são geralmente decorrentes do crescimento tumoral, com alterações em suprimento sanguíneo, e a maioria dos achados histopatológicos não está relacionado a sintomas clínicos. Temos 4 tipos predominantes de degeneração: a hialina, mais frequente, a cística, a mixoide e a hemorrágica ou rúbera. Nesse caso, é um caso de degeneração mixoide, que é mais rara, onde você tem um abundante material mixoide permeando as células de músculo liso, algumas com alterações císticas. São miomas macios, sólidos e translucentes. Apresentam alto sinal em T2, com realce heterogêneo e persistente secundário a foco de captação, que representam lagos no sinal. Aqui uma outra peça com imagem de um mioma com degeneração mixoide. Terceiro caso é uma mulher de sexo de 43 anos, branca, casada, com quadro álgico pélvico há 10 anos. Refere que há 10 anos, durante o parto cesáreo, foi identificado um útero de grande volume. Há 1 ano e meio foi realizada esterectomia total, abdominal e salpingectomia bilateral. Desde então, ela evoluiu com um quadro de dores abdominais difusas e inespecíficas, sem alteração do hábito intestinal. Essas imagens de ultrassonografia mostram que nódulos sólidos, hipoecóicos, com discreta heterogeneidade, padrão muito semelhante aos miomas, com nódulos em vários pontos, seja no quadrante pélvico no fundo do saco de Douglas, na pelve esquerda, com nódulos com fluxo ao Doppler colorido com vasos periféricos. Aqui a peça mostrando os nódulos no peritônio, aqui é um exemplo de nódulo, vários nódulos com aspecto fibrilar, né, típico do mioma. Aqui nódulo na ressonância sagital T2, mesmo paciente, outro nódulo, a bexiga aqui e o reto. Então esse é um caso de no anato patológico. Foi identificado linfonodos com hiperplasia linfóide reacional, nódulos de mioma sem sinais de malignidade. O diagnóstico é uma de leiomiomatose peritoneal e retoperitoneal disseminada. Então isso é uma doença rara, com mulheres de idade reprodutiva, que podem ser assintomáticas. Cursa com múltiplos nódulos peritoneais de até 10 centímetros, compostos predominantemente por células musculares lisas, dando impressão de doença maligna, disseminada, mas histologicamente ela é um mioma, ela é benigna. Quarto caso, quinta década, um exame de rotina ginecológica, foi identificado um nódulo hiperecogênico na parede fúndica pré-corporal anterior, bem definido. Então, esse é um caso de um mioma hiperecogênico. Aqui um outro caso semelhante, onde a gente tem um grande mioma na parede corporal posterior, com saturação tocinal, na sequência T1 com saturação de gordura, denotando o que? Componente gorduroso. Então, esse é um tipo de mioma, que é o lipoleiomioma, que contém gordura. A prevalência é estimada em menos de 1%, ocorrendo nas mulheres pós-menopausa. É uma metamorfose gordurosa de um mioma com porções de músculo liso. Histologicamente é subdividido em 3 grupos: lipoma puro, lipoleiomioma e fibromiolipoma.
O quinto caso é uma mulher de 41 anos, procedente de São Paulo, com infecções urinárias de repetição. Ela teve menarca aos 12 anos, com ciclos regulares. 2 gestações, sem outros achados importantes, um exame ginecológico, um útero em anteverso flexão móvel, sem massas ou espessamentos. Nas imagens de ultrassonografia transvaginal, a gente percebe aqui a região do colo uterino, um nódulo hipoecogênico bem definido, um aspecto sólido, com a bexiga, a relação dele íntimo contato com a bexiga, aqui é a parede da bexiga, e o nódulo aqui. Outras imagens mostram o mioma aqui no fundo do saco anterior em contato com o miométrio e em contato com a parede posterior da bexiga. Fluxo vascular categorizado em Doppler pulsado, fluxo no Doppler de amplitude, e aqui a gente percebe que os limites da lesão são mais evidentes aqui, a infiltração na parede da bexiga do que do miométrio. Quais seriam as melhores hipóteses? Será que seria um caso de endometriose vesical? Não, endometriose vesical, geralmente ela vai comportar aqui no fundo do saco anterior com obliteração e com grandes massas de conteúdo espesso. Então, o diagnóstico mais provável seria um leiomyoma da parede da bexiga ou outros tumores mais raros. Nesse caso, o diagnóstico foi um de leiomyoma da parede da bexiga. Então, são tumores vesicais do mesotélio, o mioma responde a 35% deles, com maior incidência no sexo feminino. O último caso, o sexto caso, uma mulher de quinta década com a massa pélvica e discreta perda de peso. A maior queixa dela era sangramento vaginal. Aqui na imagem do ultrassom, a gente percebe o miométrio de cá, e uma lesão dentro da cavidade uterina bastante heterogênea. Ela é hiperecóica, tem áreas que parecem ter um componente cístico aqui. Na ressonância complementar, a gente vê a heterogeneidade da lesão, áreas mais sólidas, áreas com hipersinal em T2, com tendência a sair daqui na cavidade vaginal. Aqui é a vagina e aqui é a bexiga sem repressão. Nas cortes axiais, ponderadas em T1, a gente vê hemorragia dentro da lesão, e aqui no axial T2, a gente vê componentes sólidos, císticos dentro da lesão, que poderia simular uma neoplasia de endométrio. Nesse caso, era um mioma submucoso, que é um mioma parido, que está dentro da cavidade uterina, mas na verdade era um sarcoma uterino. Então é um caso de uma formação maligna do nódulo sólido, que não é necessariamente originado de uma degeneração de um mioma. Bom, esses eram os casos que eu tinha para apresentar. Obrigado pela sua atenção. Por favor, não esqueça de se inscrever no canal e tenha um bom dia.